Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e certamente vocês respondem daí, para sempre seja louvado, eu gostaria de chamar a nossa atenção, minha e a de vocês, que esta jaculatória ou esta exortação pode se tornar uma rotina para nós. Quando nós dizemos louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou dizendo que eu desejo que este nosso trabalho, esta nossa formação, esta nossa gravação de vídeo, as partilhas que nós fazemos a cada 15 dias, seja realmente para o louvor e a glória de Deus, para sempre. Que a paz e a alegria do Senhor estejam nos nossos corações. Nós vamos então hoje abordar um assunto que é muito humano, é muito próprio da nossa experiência cotidiana. Se trata de nós meditarmos em torno de como é difícil fazer o bem e como é fácil praticarmos o mal. Parece que quando nós nos dispomos a fazer o bem, a sermos bons, a colocarmos a mão na massa com a caridade, com a generosidade, as portas se fecham. As portas não é as portas de fora, não, as portas do nosso coração. Quantas vezes nós desejamos e não conseguimos, porque há uma luta interior no nosso coração. Não é fácil fazer o bem e não é difícil fazer o mal. Então nós vamos partir daquilo que São Paulo escreve aos Romanos no capítulo 7. São 2 versículos só. O versículo 18 e o versículo 19. São Paulo diz, quase que fazendo uma confissão da sua parte carnal. E olha que estamos falando de São Paulo, o apóstolo, depois da sua conversão, depois de receber a efusão do Espírito Santo, através de Ananias, São Paulo, que teve revelações maravilhosas do Senhor, ele diz corajosamente, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois querer o bem está ao meu alcance, não porém realizá-lo. Querer fazer o bem, querer ser bom, nós queremos. Todos nós queremos. Senão você nem estaria aí. Agora, o poder fazer o bem, o conseguir fazer o bem, estar ao nosso alcance fazer o bem, não. Eu preciso de uma graça especial do Senhor, porque tudo é graça na nossa vida. Então, tanto o querer como o executar aquilo que eu quero de bom, depende de Deus, mas depende também do meu esforço pessoal. Por que esforço? Porque praticar o bem não é connatural, não habita na minha carne, como diz São Paulo. Então, agora, quando eu quero fazer o bem, diz Paulo, né? Quando eu quero fazer o bem, eu me vejo fazendo mal. Quando eu detesto o mal,
eu acabo praticando aquele mal que eu detesto. Isto faz parte da nossa natureza. Quando nós nos dispomos ao serviço de Deus, aí que esse bem vai ficar mais difícil ainda. Porque, gente, o reino das trevas não quer saber de gente apostólica, de gente que se compromete com o reino de Deus para instalá-lo aqui na terra, de gente que põe a mão na massa pelo evangelho. O inimigo não quer isso. Então ele reúne todas as forças que agem no mundo para contrariar, contradizer, se contrapor àquilo que é o desejo do nosso coração. Há um texto do livro do Eclesiástico que todos vocês conhecem porque ele é muito explorado no querigma, pelo menos eu gostava muito de explorá-lo. É o livro do Eclesiástico, capítulo 2, em que o Senhor diz assim: Filho, se te apresentas para servir a Deus, isto é, se te apresentas para praticar o bem, se te apresentas para fazer tudo o que é bom, permanece na justiça e no temor. Isto é, não perca de vista a santidade da vida. Não perca de vista o respeito que nós temos que ter por Deus, colocando Deus e os interesses do reino de Deus acima de todo e qualquer interesse. Permanece firme nisso. E prepara a tua alma para a provação. Porque o bem, fazer o bem, é uma exigência para nós, uma exigência de fé para nós. Mantenha o teu coração firme e ser constante. Firmeza no quê? Na prática do bem. O bem para o outro. O meu próprio bem deve ficar em outro plano, abaixo. Na carta de São Paulo, não me lembro, acho que é aos Filipenses, São Paulo diz uma palavra muito interessante. Ele fala assim: como eu gostaria de morrer para estar com Cristo. Morrer mesmo, para estar com Cristo, para ir para o céu. Mas isso seria um bem para mim. Mas, se o bem maior for eu ficar, isto é, eu não morrer, para ficar com vocês, para confirmar a comunidade dos cristãos, as comunidades que Paulo fundou, se for um bem para vocês, dizia Paulo, então eu fico com vocês. Eu renuncio, eu postergo este meu desejo para mais para frente, porque é Deus mesmo que dispõe da minha vida. E por enquanto eu fico com vocês. Mantenha o teu coração firme e ser constante. É um dos problemas que a nossa humanidade experimenta. A nossa inconstância. Isto é, de quantas coisas depende a nossa constância, a nossa firmeza, a nossa perseverança. Até da saúde física. Muitas vezes, por conta de uma, por exemplo, eu não lembro se foi Santa Teresinha ou Santa Teresa, se era qual das duas, que tinha muito sono durante a oração. E ela se mortificava porque dormia durante a oração. E era por conta de um problema de má digestão. Tá vendo? Por exemplo, com esse calor tremendo, meu Deus, Santa Teresa de Ávila, uma mulher fenomenal, né? Maravilhosa, ela dizia assim: se para minhas religiosas rezarem melhor, for preciso colocar abanadores, porque lá não tinha ventilador, né?
Então, abanadores eram coisas que ficavam abanando, né? Para refrigerar um pouco o ambiente em que as irmãs estavam, eu não tenho dúvida de colocá-los nesses abanadores. Olha, naquele tempo, para irmãs de clausura. Então, nós precisamos sim usar dos recursos que a vida nos oferece em favor da nossa firmeza de decisão, da nossa constância na decisão que tomamos, de sermos o quê? Santos. Mantenha o teu coração firme e ser constante. Inclina teu coração e acolhe as palavras inteligentes, as palavras que vêm de dentro, inspiradas pelo Espírito Santo. Escute a palavra. Não te afobes no tempo da contrariedade. Não perder de vista o foco. Não ficar aflito, porque isto tira o nosso foco. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o largues, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo isso são conselhos que Deus nos dá diante do bem que nós precisamos praticar. Porque o bem que se me apresenta como que um desafio para a minha vontade, para o meu eu comodista, o bem que se me apresenta com esta natureza que eu tenho, torna-se um desafio à decisão de ser santo. Tudo que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor. Na tua humilhação, tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Estou me lembrando, eu me confessei no sábado passado. E a princípio, eu, ao fazer meu exame de consciência, falei, meu Deus, o que eu vou... Não me vinha nada na minha consciência que fosse uma matéria para confissão, embora, se o justo peca 7 vezes por dia, imagina eu quantas vezes por dia eu não peco. Mas não me vinha a matéria da confissão, a não ser a minha convicção da minha natureza inclinada ao pecado e pecadora mesmo. Mas no finzinho da missa, que antecedeu o meu momento de confissão, eu me lembrei que eu tenho uma dificuldade, tinha uma dificuldade. Sempre que eu saía da missa, e tem umas senhoras que moram ali na minha região, pertinho da minha casa, uma já é bem idosa, e me pedia carona, eu dava, sempre dei, mas lá dentro eu não queria dar. Olha, mas dava, acabava dando. Mas por quê? Todas as vezes que eu dava carona para as mesmas pessoas, eu tinha que falar, põe o cinto. Põe o cinto. Ai, como me incomodava. Gente, é minha natureza. E Deus trabalha com esta natureza. Ruim, maldosa. Até que eu comecei a refletir e pensando assim, coitada dessas senhoras, saem da missa no Santa Marcelina, passam no supermercado, ainda volta carregando sacola debaixo do sol e eu aqui no carro. Não vou fazer mais isso. Sempre dei carona, estou falando para vocês, dei. Mas dava né? Não dava com o coração. Dava com a vontade, mas não dava com o sentimento. Até que eu comecei a refletir e me lembrei de um professor que eu tive em Muriaé e do qual eu fui assistente.
professor Arlindo Menezes, um santo homem. E ele, uma vez, eu estava na secretaria e disse para ele assim: professor, o fulano de tal, um aluno, está com uma dificuldade, não sei qual era a dificuldade, assim, assado, para entregar o trabalho para o senhor, mas assim que ele puder, ele entrega. O professor Menezes virou para mim e disse assim: eu já fui tão ajudado na minha vida, por que eu não posso ajudar os outros? Nunca me esqueci desta frase do professor Arlindo. Poderia ter sido mais espiritual, né, gente? E pensar assim: Deus me dá tanto, por que eu não posso prodigalizar as coisas que Deus me dá? E a partir daí, eu comecei a dar de coração. Pelo contrário, eu vou até atrás das pessoas. Porque eu sou virtuosa? Não. A minha natureza é essa que eu contei para vocês um pouco antes desse momento. Essa é a minha natureza. A graça de Deus, porém, não tem sido vã em mim. Ela tem encontrado resposta. E é assim que eu gostaria que acontecesse, e sei que acontece na vida de todos vocês. A graça de Deus não tem sido em vão em vocês, porque se fosse, vocês não estariam me vendo, me ouvindo agora. Então Deus, através do bem que Ele coloca à nossa frente para fazermos, esse bem, ao mesmo tempo que nos move, o primeiro movimento nosso é: eu vou fazer. Mas logo vem aquela vozinha desgraçada no nosso coração que diz assim: mas você está com pressa, mas está muito quente, mas você tem mais coisa para fazer, mas isso daí vai fazer você perder tempo no seu... Tudo que vier fora daquele primeiro impulso que vem do Espírito Santo, não vem de Deus, vem da nossa carne. Então o bem sempre será difícil de praticar, porque exige uma saída do nosso eu. O mal, pelo contrário, ele vem para idolatrar o nosso eu. Ele vem para alimentar o nosso ego, para engordar o nosso eu. Vem para nos dar prazer. O mal é assim. Eu gosto de pensar que se o mal fosse ruim, não fosse atraente, se o mal não fosse, não atraísse a minha atenção, não aguçasse a cobiça, né? Prazer, ninguém praticaria o mal. É ou não é? Então, fazer o mal é gostoso, gente. Falar mal dos outros, destacar algum escândalo dentro da igreja, nos dá prazer comentar. Nós fazemos o mesmo jogo da mídia. Nós, cristãos, eu faço o jogo da mídia. E critico a mídia. Dizendo: ela não entende nada da igreja, não pode falar da igreja. E eu que entendo? Como é que eu falo? Precisamos todos da misericórdia de Deus. Como precisamos? De Deus, da igreja e dos próximos com quem nós pecamos, né? Então vamos lá. Agora estamos fazendo uma formação, dando uma formação para leigos que desejam abraçar a vida de perfeição na santidade. Então vamos sempre comparar a vida religiosa e a vida laical. Fazer o bem na vida religiosa poderia ser o quê? Por exemplo, a oração pessoal, individual, a oração comunitária, a missa diária, o campo missionário, apostólico, o apostolado que está dentro da casa, né? Um colégio, por exemplo. O meu campo missionário são meus alunos, são meus professores, são os funcionários,
são as outras irmãs, são aqueles que entram e são os pais dos alunos. Meu campo missionário, nem preciso sair de casa para ir ao encontro da missão. A missão está lá. Para os religiosos, fazer o bem não é tão difícil. Ao passo que para os leigos, fazer o bem, por exemplo, no meio de todos os compromissos que um leigo tem com a família, com o próprio trabalho para a sua sobrevivência, o tempo de lazer que precisa ter com a família, né? A vida de transporte de um lado para o outro, que esgotamento, gente. Você, ao mesmo tempo que tem que pensar em se desincumbir bem do seu trabalho profissional, você tem que pensar que aquilo lá é para manter os seus familiares. Vocês estão percebendo como isso é difícil. Praticar o bem é difícil. Por outro lado, as obras do mal, que são fáceis, para os religiosos, não é tão fácil as obras do mal ganhar espaço dentro da vida religiosa. Por quê? Porque é tudo marcadinho, é tudo bem definido, né? As irmãs sabem, por exemplo, que elas não podem fazer nada em função de apegos a pessoas, a bens materiais, nada disso. Mas é a vida que abraçaram. Ao passo que os leigos, com que facilidade os bens materiais exercem um poder muito grande. Os leigos são mais sujeitos à sedução da propaganda comercial, que cria necessidades desnecessárias. Pode até criar isso no coração de um religioso. Mas como é que ele vai realizar aquilo se ele não tem dinheiro à sua disposição? Então fica só no desejo, que é uma dificuldade grande. Não pode. Mas aqui a tentação é constante, permanente. Então, é difícil sim. O mal é facilitado na vida secular, na vida laical, e é dificultada na vida conventual. Ao contrário, o bem é facilitado na vida conventual, religiosa, e dificultada na vida laical. Nós podemos pegar um trecho do Evangelho, que está em Mateus, capítulo 19, que é aquela passagem do jovem rico. Mateus 19, 16. Mateus 19, 16. Vamos lá, todos vocês já conhecem esse texto, mas eu faço questão de lê-lo para colocar o contexto da nossa formação. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Aí, o desejo da vida eterna é uma obra boa. O que eu tenho que fazer para isso? Para ir para o céu, o caminho de um religioso é muito mais fácil do que o caminho do leigo. Ele respondeu: por que me pergunta sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: aquilo tudo que vocês já sabem. E o jovem disse-lhe: eu já observo tudo isso. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: se queres ser perfeito,
Vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Despojamento, renúncia, que Deus faz para todos os seus seguidores, para todos os seus discípulos. A modalidade da renúncia, o modo de vivermos a renúncia aos bens materiais, é que vai mudar de acordo com o estilo de vida que cada um abraçou. Depois que você fizer isso, vem e segue-me. Depois. Então, gente, querer abraçar uma vida consagrada, sem ter passado, sem ter feito um certo caminho, ou sem ter dado uma resposta de conversão que deve ter acontecido no querigma, você entra num bonde e nunca vai achar o seu lugar. Você estará sempre em pé, segurando naquelas coisinhas lá que deixa você instável. Então, depois de você tomar uma decisão de colocar Deus em primeiro lugar nos seus interesses, aí sim você começa a sua caminhada. Quando o homem lá ouviu esta palavra, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque possuía muitos bens. O que nos interessa até agora. Então Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Não é uma simples dificuldade, é uma impossibilidade. Eu li isso num comentário de um padre maravilhoso, aliás, um cardeal, que morreu faz pouco tempo, especialista nos padres da igreja, padres, da tradição, e ele falava isso no seu comentário. Não é uma simples dificuldade, a riqueza, não é a riqueza em si, mas o apego. Ou não sabe, quando esta riqueza entra em conflito com os interesses do reino e eu priorizo a minha riqueza, eu não quero abrir mão dela em favor do bem que eu devo fazer, aí Jesus diz: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. A palavra exata do original não apresenta a palavra dificuldade, dificilmente, mas é impossível. E digo ainda, Jesus parece que vai mais fundo, É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico, um apegado, entrar no reino de Deus. Está aqui. É impossível. Não é que seja difícil, é uma dificuldade que se torna impossibilidade. Ouvindo isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então, quem poderá se salvar? Se é verdade que o bem é difícil de ser praticado por um leigo e o mal, tudo vai colaborar na vida do leigo para que o mal consiga o seu objetivo, quem pode se salvar? Jesus termina dizendo: humanamente, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Que beleza! Se para Deus tudo é possível, eu ofereço ao Senhor a impossibilidade, a dificuldade da minha natureza de abrir mão de mim para fazer o bem para o outro, para que Ele se faça em mim o agente da prática do bem. É mais ou menos o que aconteceu no Evangelho do bom samaritano. Olha,
O samaritano era tão rejeitado pela cultura judaica que era até preciso, ele ganhou até esse adjetivo. O bom samaritano. Dá a impressão assim, bom, esse era o bom, né? E os outros? Vejam, quando aquele fariseu, mestre da lei, se levantou e perguntou para Jesus: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? A mesma coisa que aquele rapaz perguntou. E Jesus disse: O que está escrito na lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus elogiou o doutor da lei. Tu respondeste corretamente. Pratica, faz isso e você viverá. Você vai para o céu. Você vai ter a vida eterna. Ele, porém, querendo se justificar, tá vendo como é difícil fazer o bem? Faz isso, ama a Deus de todo o coração. Isso é um bem. E amar o próximo? Como? Quem é meu próximo? São os engabelamentos que o nosso eu procura, os embrólios que o nosso eu busca para fugirmos do bem a ser feito. Jesus não dá a resposta quem é o próximo. Jesus conta uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica a uns 700 e tantos metros acima do mar. Jericó fica a uns 200 e poucos metros abaixo de Jerusalém. E Jerusalém é a cidade de Deus, a cidade do encontro com Deus, né? A cidade daqueles que buscam a Deus. E Jericó era uma cidade próspera, uma cidade de gente bem de vida, e onde corre solto o dinheiro, onde a sociedade é próspera, também abunda costumes mundanos, diversões, vida de fanfarronice, né? De gozação da vida e tal e coisa. Essa pessoa descia. Então, quando somos nós, né? Que muitas vezes buscamos construir a nossa Jericó, o lugar onde meus apetites, eu busco satisfazer meus apetites, é o Jericó. Então, eu saio da minha vida de oração, do meu momento de oração, saio da Jerusalém e vou para o mundo trabalhar, Jericó. Se aquilo que eu auri na cidade de Deus, eu não entranhar em mim para suportar o assédio que Jerusalém usa para me seduzir, eu posso colocar em dúvida a autenticidade do meu relacionamento com Deus. Certamente posso. Bom, aquele homem descia e caiu nas mãos dos assaltantes, porque entre Jerusalém e Jericó há um deserto, cheio de grutas, onde os bandidos moravam e atacavam os que subiam e desciam. Esse homem foi espancado de tal maneira que o deixaram quase como um morto. Espancado por quem? Pelos bandidos. Quais são os bandidos que hoje ameaçam a integridade espiritual da nossa vida? Nós estamos apavorados com a bandidagem que corre solta na nossa sociedade. Temos medo de sair à noite, de sair de dia. Não? Preciso olhar para a direita, para a esquerda antes de guardar o carro na garagem. E com certeza temos que fazer isso. Por quê? Porque isso é prudência. A prudência é uma virtude humana. Mas nem sei por que eu
que eu vim parar nesse raciocínio. Mas este homem estava... Nós somos espancados, voltou. Este homem foi espancado pelo... Nós somos espancados, o espancamento que nós sofremos, pior, não é o assalto que podemos sofrer, mas são outros tipos de assalto. O assalto da sedução, o assalto da sugestão, o assalto da corrupção, o assalto do... para mim, né? Para o meu eu, o assalto do desejo da fama, do poder, o desejo do sucesso, o desejo da aparência, a sedução da moda, né? Nós sermos sujeitos e nos colocarmos como vítimas da propaganda comercial a qualquer custo. São as coisas que nos espancam hoje. Aí quando, de repente, o cara estava lá como morto, por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Descendo, então ele tinha ido ao templo. Ele tinha ido ao templo fazer o quê? Oferecer o sacrifício a Deus, que era o papel do sacerdote. Tinha acabado de, vamos traduzir para hoje, participar de uma missa, né? Celebrar uma missa. Ele era sacerdote. Quando ele viu o homem, passou à frente, por outro lado, desviou do bem que estava ali à sua frente para fazer, para ser feito. E era só ele que estava ali, era para ele mesmo fazer. Desviou, como tantas vezes eu faço e acredito que vocês também. E o mesmo aconteceu com o levita. O levita, quem era o levita? O levita era um dedicado ao culto, chamado ao culto divino, numa categoria inferior ao do sacerdote. Seria mais ou menos um diácono hoje. Um diácono, serviço de um diácono. Chegou àquele lugar, também vindo de Jerusalém, viu, seguiu adiante, pelo outro lado, desviou. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Chegou perto, não se desviou. Este homem que estava ali, que jazia no chão, todo esculhambado, é o bem que nós somos desafiados a praticar. O sacerdote e o levita sentiram a dificuldade de fazer aquele bem e optaram pelo mal. Se desviaram, não fizeram o bem. Aquele homem que descia, que estava viajando, que não vinha de Jerusalém, não era um religioso. Ele vinha, viu, se moveu de compaixão e fez o bem. Para ele não foi difícil fugir do bem. Para os outros, que eram de Deus, que dificuldade para fazer o bem. Então, o resto da história a gente sabe. Então, ao longo do nosso dia, nós vamos encontrando, sim, oportunidades de fazer o bem e de evitar o mal. E Deus nos dá a graça para as duas coisas. Quero ler para vocês o que escreveu esse padre José, eu nunca sei o sobrenome dele, dessa apostila que eu estou desenvolvendo com vocês. Ele diz assim: toda obra de santificação cristã é obra sobrenatural da graça. Se os religiosos podem, por milagres da graça,
não possuir o mundo, os leigos também, por milagres da graça, podem possuir o mundo como se não o possuíssem. Os religiosos renunciam ao mundo. Os leigos renunciam a serem possuídos pelo mundo. Que lindo que é a vocação de vocês também. Linda a vocação do religioso, lindíssima a vocação de vocês. Então, em ação de graças, agora nós vamos ao nosso compromisso da semana. Você vai escrever. Não é para você ler o que você escreve na partilha. Você vai ler para você não se perder na partilha. Então, primeiro ponto. Você vai escrever no seguinte: em que a formação de hoje ou a formação que você tem recebido através dos vídeos tem colaborado para você organizar melhor a sua vida espiritual e, por isso, facilitar a prática do bem. Segunda, e esta formação tem tido consequências também na sua conduta junto à família, aos amigos, no trabalho, no exercício da sua missão. Esta formação, esses vídeos todos, olha, já estamos no 18º, você já ouviu, já assistiu 18 vídeos. Em que esta formação tem tido consequências na sua vida laical no mundo. Que Deus seja agora e sempre glorificado, exaltado, louvado, agradecido a todo momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.